Em nome de Jesus. Amém. Amados, abra sua Bíblia, é só um versículo que nós vamos ler. É Tiago 4. Tiago 4, versículo 7. Há pouco tempo nós estudamos o livro de Tiago, né? Então, eu tenho certeza que está bem assim fresquinho na mente de vocês, muitas coisas. E o Senhor me trouxe esse versículo e uma das formas de nós sermos vencedores, como nós cantamos, é nós nos submetermos a Deus. Quando nós somos submissos a Deus, nós sim somos vencedores em todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Porque creia, porque é o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Então vamos ler juntos Tiago 4,7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Você pode sentar. Amados, esse capítulo 4 de Tiago, onde eu dei ênfase ao versículo 7, ele fala sobre guerras. Guerra interior, guerra exterior, guerra que acontecia no meio da igreja. Eu sei que muitos de nós já sabemos de guerras da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tantas guerras que aconteceram, e os motivos também nós sabemos. Tudo é porque desejam ter poder, desejam ter reconhecimento, desejam satisfazer as suas próprias vontades e não lembram do outro. Então, dentro da igreja e dentro de cada um de nós existem guerras que nós precisamos vencer e superar. Então, o apóstolo Tiago, ele fala de uma guerra diferente da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele fala de uma guerra que acontece no meio da igreja, né? E ele diz, no versículo 1 do capítulo 4, ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E ele dá a resposta, né? E ele diz: de onde senão dos prazeres que militam na nossa carne? Então, a guerra que nós travamos todos os dias, elas começam aqui dentro. E quando nós damos liberdade para que a nossa vontade se cumpra, ela vem e fica do lado de fora. E isso também acontece nos nossos relacionamentos. Seja do nosso relacionamento com o nosso esposo, com a nossa esposa, seja no nosso relacionamento com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Então, essas guerras, elas acontecem. Por quê? Porque nós queremos satisfazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Tiago, ele mostra que existe uma guerra interior, pois cobiçamos muitas coisas e isso gera um conflito constante com Deus e com o outro. As paixões, amizades com o mundo nos fazem viver em combates diários com nossos irmãos na igreja, nossos familiares e nossos amigos. O que podemos fazer para eliminarmos as guerras e vivermos em paz com Deus e com os homens? Aonde nós temos a resposta para isso? Para que nós possamos ter paz, paz interior, paz com o outro. A resposta está na palavra de Deus, que é o que nós vamos ver hoje. A palavra de Deus, ela diz: sujeitai-vos, pois, a Deus.
mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós nos submetemos a Deus, nós conseguimos resistir às conversas que sutilmente o inimigo começa a colocar na nossa mente. Começa a colocar no nosso coração. Quando nós nos submetemos a Deus, nós dizemos não aos pensamentos ruins que vêm. E a gente consegue viver em paz dentro da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Porque, primeiramente, nós precisamos nos submeter a Deus. Amém? Então, nós vamos ver o único tópico de hoje, que é o 1, que diz: submeta-se a Deus. Então, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligirmos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amados, Tiago, e assim como eu, não estou aqui para condenar ninguém, mas para que a gente possa pensar como nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela vem para nos exortar, para nos transformar, para nos animar. A palavra existe para que nós possamos viver por meio da palavra, e não segundo o que eu penso. Já que não sei se todos vivem debaixo da autoridade do Senhor aqui. Mas aquele que vive debaixo da autoridade do Senhor, ele precisa ser guiado pelo Senhor. Amém? Já que agora você tem um dono. Nós temos um dono. E ele se chama Jesus Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue. Nós somos dele. Então nós precisamos submeter a minha vontade a ele. Aí sim, nós vamos ser vencedores. Porque todo aquele que se submete a Deus, ele é um vencedor. Em todos os aspectos. Espiritual, físico e emocional. É o homem pleno, como Deus criou. Porque Deus criou corpo, alma e espírito. E ele criou para que nós pudéssemos viver bem. Mas o homem se afastou de Deus. Mas Deus, ele resgatou o homem. E o homem precisa viver para a glória de Deus. E nós só conseguimos viver para a glória de Deus quando nós nos submetemos a ele. Submetemos a nossa vontade a ele. Aí as guerras, elas são encerradas dentro de nós. Aí você consegue ter paz no seu trabalho. Porque você já não quer mais que a sua vontade prevaleça, mas é a vontade de Deus. Você já não se importa quando alguém te condena. Porque Jesus mesmo disse, olha, o mundo vai odiar. Quando ele orou em João 17, o mundo vão odiar os meus discípulos, porque primeiro eles me odiaram. Então, amados, você já não se importa mais em manter a sua vontade, mas você sabe que você está fazendo a vontade de Deus. E o Senhor, ele vai te abençoar em todas as coisas. E você está glorificando a Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Foi para isso, irmãos, que nós fomos criados. Não fomos criados para que a nossa vontade seja feita, mas que a vontade de Deus seja feita. Amém? Então, nosso único tópico, submeta-se a Deus. Nossa submissão a Deus é um elemento imprescindível para a nossa vitória espiritual. Aquele homem que se submete a Deus, ele vai andar em vitória espiritual. Ele vai permanecer na fé. Ele vai ser um homem feliz, grato.
porque ele vai estar se submetendo ao Senhor. E ele diz: resistimos ao diabo quando submetemos nossos desejos, anseios, pensamentos à vontade de Deus. Isso inclui tudo na minha vida. Submeter-me a Deus inclui tudo. O que eu penso, o que eu como, o que eu visto e com quem eu me relaciono. Isso é a submissão a Deus. Tiago 4,4 diz o seguinte. Ele diz, infiéis. Por que ele diz infiéis? Porque o povo estava buscando as coisas do mundo. E olha o que ele diz. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então eu não posso dizer que eu estou submetido a Deus se eu amo o mundo. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então eu não posso me associar com o mundo. Por isso que eu disse, tudo que eu como, que eu penso, que eu falo, que eu visto, as pessoas com quem eu me relaciono, isso é submissão a Deus. Aquilo que eu vejo também. Aqui eu vou mostrar para vocês, em Gênesis 3,6, eu gostaria que meus irmãos abrissem Gênesis 3,6, da mídia, né, que vai estar abrindo aqui, tá? Que fala sobre o primeiro casal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam, irmãos, aqui a primeira insubmissão, primeira desobediência a Deus começou em Gênesis 3. Porque Deus havia dito, vocês podem comer de todo o fruto do jardim, menos daquele fruto. E Satanás chegou lá de mansinho, como ele faz com a gente também, coloca pessoas, coloca pensamentos na nossa mente, e a nossa mente não pode ser passiva, ela tem que ser ativa, ela tem que dizer não àquilo que desagrada a Deus. Aquele pensamento contrário à vontade de Deus. Então Eva ouviu a serpente e caiu na conversa. Ele disse, olha, não, vocês vão ser como Deus. Comam do fruto. Ela comeu e deu para Adão. Vejam que Adão ele estava ali com Eva. E a ordem foi dada para Adão, não coma. E Adão não cuidou da esposa. Como tem muitos maridos que não cuidam das suas esposas. Que deixam a esposa, como diz a expressão, a Deus dará. Não querem saber com quem ela conversa. Não querem saber com quem ela se relaciona. Não querem saber o que ela vê. O que ela faz. E não é porque o marido ele tem que ser o controlador da esposa. Não, é porque ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amém, igreja? Esposos, cuidem das esposas de vocês. Amém? Então é isso que nós precisamos fazer. Eu preciso me submeter a Deus, mas Adão e Eva não fizeram isso. E por que eles não fizeram isso? Qual foi o resultado? Nós sabemos. Mas também nós temos um outro episódio, nós temos um outro evento que está em Mateus 4, que fala da tentação de Jesus, o Filho de Deus. E diz que Jesus ele foi totalmente submisso a Deus. Em Mateus 4, totalmente. Jesus estava 40 dias sem comer, com muita fome.
Jesus era homem, 100% Deus. Ele, como homem, ele estava com fome. Assim como você sente fome, Jesus também sentiu. Mas ele foi submisso e o diabo disse assim, olha, transforma essas pedras em pão. Ele disse, mas não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele foi submisso a Deus. Jesus foi submisso a Deus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de vida, amados. Jesus. Jesus, ele resistiu. Submeteu a Deus, ele resistiu ao diabo. E o diabo fugiu, diz a palavra em Mateus, que os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Porque Jesus foi submisso a Deus, ele sendo Deus. Jesus era Deus, é Deus. E ele foi submisso ao Pai. E por que nós não somos? Precisamos ser submissos ao Senhor em todas as coisas. Amém? Amados, Filipenses 2, 5, que é um dos versículos assim que fala tão profundo sobre a obediência de Deus. É um dos versículos, né, que fala. Então, Filipenses 2, 5, sei que vai ser colocado aqui, né? Ele diz assim: tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo. Eu fiz alguns cortes, tá? Antes a si mesmo se esvaziou. Cristo se esvaziou, mesmo ele sendo Deus. Ele se esvaziou. Não, ele não deixou de ser Deus, mas como homem, ele esqueceu de quem ele era, porque ele queria obedecer ao Pai. Nós também precisamos nos esvaziar. Esvaziar da nossa vontade. Esvaziar daquilo que eu quero, e que muitas vezes o que eu quero não é o que Deus quer. Eu preciso me esvaziar disso, para que eu possa viver em paz com meus irmãos. Então Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus se tornou servo, servo de todos nós. Quando ele morreu na cruz, tornando-se em semelhança de homens. Você já imaginou o que Cristo fez? Ele, como Deus, se tornou homem. Homem, essa carne que sofre dores, corruptível, se tornou homem. Esqueceu de si mesmo, se tornou servo. E diz mais, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Oh, amados, assim como Cristo se submeteu a Deus, nós também devemos fazer. Satanás, ele é o nosso inimigo. Mas a humildade, dependência a Deus, nos faz vencê-lo. Eu só consigo resistir ao inimigo quando eu me submeto ao Senhor. Quando eu me humilho. Quando eu deixo a minha vontade de lado, os meus prazeres de lado, os meus deleites de lado, para poder agradar a Deus. Enquanto eu não faço isso, eu sou escravo. Escravo do diabo. Ele domina a minha vida. Por isso nós precisamos nos submeter a Deus. Tiago 4, 5 diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amados, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme, zelo. O Espírito Santo, ele é zeloso por nós. O Espírito Santo, ele quer nos guiar. Ele quer nos orientar.
Ele quer cuidar das nossas vidas. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Mas se eu não me submeto a Deus, Ele não pode fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que Ele dá graça. O Espírito Santo, Ele dá graça. Ele derrama uma graça abundante sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quando eu sou uma mulher, quando eu sou um homem submisso a Ele, à vontade dEle. É isso que Ele faz. E é interessante que o ciúme, ele está muito relacionado à intimidade. Ciúme, quando eu falo, não é aquela coisa doente que gera o pecado, que muitos até matam por ciúme. Não é esse ciúme que eu estou falando. Ciúme egoísta não é isso, não. Estou falando de ciúme zeloso. Aquele que se preocupa com o outro. Aquele que quer o melhor do outro. Que é isso que o marido precisa fazer com a esposa e a esposa com o marido. É uma relação de intimidade. Intimidade. Aquele que tem intimidade com o outro, ele zela. Ele cuida. Você entende? Então, quando você se submete a Deus, você tem intimidade com Deus. E Ele derrama graça sobre você. E você é fortalecido, você é renovado, você é curado. Você não cai, você levanta, porque o Senhor está contigo. Você consegue vencer as diferenças entre irmãos, porque você é submisso ao Senhor. Porque o Espírito Santo está derramando a graça sobre você. E você na sua casa é abençoado, amados. Na sua casa você é abençoado. Eu não digo que você vai ter tudo, não. Porque quem disse que felicidade é ter tudo? Felicidade é ter toda a presença de Deus na nossa vida. Oh, aleluia! Isso que é felicidade, amados. É ter a presença do Senhor dentro da nossa casa. É você dobrar o seu joelho e orar e chorar na presença dEle. E glorificar a Ele. E Ele derrama graça. E Ele cuida de você. E você sai da sua casa. E Ele cuida de você. Ele cuida do seu marido. Ele cuida dos seus filhos. Isso é graça. A graça é derramada sobre aquele que é submisso ao Senhor. Aquele que é submisso recebe graça, recebe vitórias. Amém? O Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele quer cuidar de nós. Ele quer derramar graça, porque nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Quem está atuando no meio da igreja é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E nós precisamos ser dependentes dele, não de nós mesmos. Porque do nosso braço nós não podemos fazer nada. Mas com a presença do Espírito Santo dentro de nós, nós podemos todas as coisas. Nós somos mais que vencedores com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Mas se sirvo meus desejos, não recebo graça para vencer as tentações, pois me torno escravo de Satanás. Se eu vivo com desejos egoístas, querendo que só a minha vontade prevaleça, em detrimento da vontade de Deus, eu sou escravo de Satanás. E eu não quero ser escravo de Satanás. Você quer? Então submeta a sua vontade a Deus. E você vai ver quanta diferença vai ser dentro da sua casa. Seus filhos, eles vão ser guiados pelo Espírito Santo. Porque primeiro a mãe e o pai é guiado pelo Espírito Santo. E os filhos também são guiados pelo Espírito Santo. É assim que é dentro de uma casa. Os filhos são bênção quando os pais são bênçãos. Aleluia. Nosso orgulho, egoísmo, autossuficiência, insubmissão nos priva da poderosa graça do Senhor. Porque Deus resiste os orgulhosos. Deus resiste
os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele olha para você com graça, com benevolência, com benignidade, com amor. Porque Ele vê que você é um filho obediente, que ama o Pai. Que ama o Pai. Amém? No versículo 8, ele fala de um cristão que tem o ânimo dobre, né? E ele fala assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre é um cristão que tem comunhão com o mundo a ponto de perder a consciência da gravidade do pecado. É aquele que trata o pecado de forma comum, que não até ri do pecado que ele comete. Esse é o ânimo dobre. Ri de piadas indecentes que os outros contam. E às vezes ele até se mete no meio e conta também. Isso é o cristão de ânimo dobre. Esse precisa de arrependimento. Precisa se arrepender. Às vezes, amados, nós rimos de coisas que não é para rir no mundo. E hoje em dia tem muitas piadas, né? No TikTok está cheio. Não estou criticando o TikTok, tá? Mas tem realmente coisas que não merecem que a gente ria, porque são pecados. E desagradam a Deus. E eu quero agradar a Deus com a minha vida, com a minha conversa, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu rio. Não estou proibindo ninguém de rir. Rir faz bem. A Bíblia diz que o sorriso aformoseia o rosto. Né? Por isso que você vê que tem pessoas que são tão bonitas. Porque sorriem. O sorriso faz bem. Mas do que eu estou rindo? O meu riso precisa dar glória a Deus. Se eu rio e glorifico a Deus, amém. Então você pode rir. Que Deus se agrada. Porque nós viemos a este mundo para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Então, amados, o cristão de ânimo dobre, ele precisa purificar as mãos, limpar o coração. E como nós fazemos isso? Como eu limpo as minhas mãos, o meu coração? Sendo filhos obedientes à palavra de Deus. Vamos abrir lá, 1 Pedro 1, 13 a 16. 1 Pedro diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, eu preciso ser santo como Deus é santo. E a palavra está me dizendo como fazer. Cingindo o meu entendimento. Tá? Cingir, na Bíblia, é assim. Eu estou com um cinto aqui, né? Eu amarrava na cintura, né? Eles precisavam estar preparados, o povo antigo, para a guerra, no Antigo Testamento, né? E eles amarravam na cintura, os homens usavam roupa, né? Túnica,
Então, para que eles pudessem se preparar para a guerra, eles precisavam levantar um pouco a túnica, amarrar um pano na cintura. Isso é cingir, tá? Né, pastor? Estou certo? Oh, aleluia. Então, nós precisamos amarrar o nosso entendimento com a palavra de Deus. Você não vai pegar, irmã Luciana, eu vou amarrar minha mente com fio, não. Você não vai amarrar com fio. Você vai amarrar com a palavra. O que é isso? A palavra precisa estar aqui, ó, na minha mente. Amém? É assim que tem que ser. Então é o que o apóstolo Pedro está nos ensinando. E é o que nós precisamos fazer. Quando a palavra de Deus, irmãos, ela está em nosso coração, na nossa mente, nós conseguimos ser santos. E para que a palavra esteja em nosso coração, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ler a palavra. Eu preciso meditar nela todos os dias. Eu preciso me encher da palavra. É isso que eu preciso fazer. Então vamos fazer, purificar as nossas mãos, purificar o nosso coração por meio da palavra de Deus. E o versículo 9, ele diz: afligir-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Irmãos, na submissão a Deus, afligimos a nossa alma. Nós rejeitamos qualquer tipo de pecado que queira vir sobre nós. E o afligir da alma, ele vem com choro. Nós somos pecadores. Todo aquele que já foi regenerado pela palavra de Deus, que foi salvo, né? Ele, diante de Deus, ele é o quê? Nós aprendemos na EBD, inculpável. Porque você foi regenerado pela palavra. Mas isso não significa que nós não vamos pecar. Mas quando nós pecarmos, o que é que nós devemos fazer? Nos arrepender. E o que é o arrependimento? A aflição da alma. Eu choro. Eu peço perdão a Deus. Pai, me perdoa. Eu pequei. Eu te entristeci. Eu tive aquele pensamento contra o meu irmão. Eu tive aquele pensamento sujo na minha mente, Pai, me perdoa. Eu tive aquela atitude, me perdoa. O nosso arrependimento, ele precisa ser de coração. É assim que é a vida do cristão, amados. Diante de Deus, você é inculpável, porque o sangue de Cristo nos lavou de todo pecado. Então você pode entrar no Santo dos Santos e pedir a Deus perdão todas as vezes que pecamos. Nós podemos fazer isso. Mas sabe o que é que o inimigo quer? Que quando nós pecamos, a gente se afaste de Deus. Eu pequei, eu não sou digna agora de servir o Senhor, eu vou me embora. O perfeccionismo entra na nossa vida, né? E agora? E o perfeccionismo, na verdade, ele é um engano. Porque ninguém consegue ser perfeito, a não ser Jesus. E foi o perfeito Filho de Deus que morreu. Então, amados, se nós cometermos pecado, precisamos nos arrepender, chorar, lamentar. Não achar que é assim mesmo. É assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não, não é assim. Precisamos nos arrepender. Buscar a presença do Senhor. Como filhos amados. Buscar ao Senhor. Nunca, nunca desistir da caminhada. Nunca, nunca, nunca. Porque o Senhor, Ele não se agrada daquele que volta atrás, mas daquele que vai até o fim. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Permaneça firme até o fim. Porque é isso que Deus quer. Para você, para mim e para a nossa família. Amém?
A palavra de Deus diz em Isaías 66, diz assim: Mas o homem a quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Deus, Ele olha, mais uma vez, Deus derrama graça sobre aquele que se abate diante do seu pecado e aquele que treme diante da palavra de Deus. Muitos estão ignorando a palavra de Deus. Muitos fazem brincadeira com a palavra de Deus. Muitos usam o nome de Deus em vão. Não tem nenhum respeito por Deus. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Deus não derrama graça sobre essas pessoas. Porque a quem Deus olha, diz Isaías 66, 2, é o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quantos pais riem dos pecados dos filhos? Crianças. E acham que é tão bonitinho, né? Olha, ele fala tão bonitinho. Olha como ele falou esse palavrão tão bonitinho. Olha como ele dança aquela música do mundo tão bonitinho. Precisamos, amados, amar a Deus. Nossos filhos, eles precisam amar a Deus. E eles vão amar quando eles verem em você, pai e mãe, o amor que você tem a Deus, dentro da sua casa, na maneira como nós vivemos. Mais uma vez eu digo, não somos perfeitos. Quando cometemos pecados, pedimos perdão a Deus e aos nossos filhos. Aquele com quem você convive. Assim é a vida do cristão, amados. É assim que tem que ser. Não precisamos guardar pecado. Não precisamos achar que é assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar. Então você está dizendo que o Espírito Santo é limitado. Que o Espírito Santo não pode te transformar. Ele pode transformar qualquer um. 100% é a ação do Espírito Santo. E 100% é a decisão do homem de querer ser transformado, de querer mudar, de se submeter ao Senhor. Se você está submisso a Deus, você está 100% querendo ser transformado pela palavra, pelo Senhor. Amém? E assim tem que ser a nossa vida. Amados, as guerras exteriores e interiores começam na rebelião contra Deus, quando mantemos amizade com os inimigos de Deus, o que está em Tiago 4,4. Essas guerras interiores, elas vêm quando as coisas do mundo, elas ocupam mais espaço na minha vida do que as de Deus. Por isso nós entramos em ansiedade. Por quê? Porque nós buscamos as coisas do mundo. Eu quero ter um novo celular, eu não tenho. Eu gostaria que a minha família fosse igual a do fulano, mas não é. Eu gostaria de fazer a viagem do fulano. Eu gostaria de viajar para tal lugar que o fulano viajou. E como eu não consigo, eu fico frustrado, eu fico triste, eu me abato. E aí você começa a guerrear. Com você, com Deus e com todo mundo. Porque a sua vontade não foi feita. Porque você buscou os prazeres do mundo em detrimento da vontade de Deus. Amados, as guerras, elas começam aqui dentro. E se eu não submeto a minha vida a Deus, elas vêm e ficam do lado de fora.
E dentro da igreja eu não consigo ser um pacificador. Porque eu quero que a minha vontade prevaleça. Dentro da minha família, eu não consigo ser um pacificador, uma pacificadora. Porque eu me coloco contra os meus pais, eu me coloco contra o meu marido, eu me coloco contra a minha esposa. Porque eu quero que a minha esposa faça a minha vontade, eu quero que o meu marido faça a minha vontade, mesmo que isso desagrade a Deus. E aí começam as guerras. Aí começam as separações. Por quê? Porque nós não buscamos a submissão ao Senhor. E é isso que o apóstolo Tiago está falando. Precisamos, irmãos, nos voltar para o Senhor. Por isso, muitos estão ansiosos, tomando medicamentos que fazem apenas ficarem pessoas ali inertes, confiando no medicamento, onde a solução para toda a ansiedade, para toda a depressão, está aqui. Está aqui, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Mas eu não quero me submeter à palavra. É mais fácil eu me submeter ao remédio. E dizer assim, não, sabe? Eu ajo assim porque eu tenho tal problema. Aí eu ajo assim. Porque as coisas, elas mudaram o nome. Mudaram. Tá? Se nós formos analisar aquilo que a Bíblia dizia que era pecado, hoje não é pecado. Não é mais pecado. Porque você está com alguma síndrome de alguma coisa. Você sofre de alguma síndrome. É por isso que você age assim. Mentira. Todo pecado pode ser curado. Todo pecado pode ser curado. E ele é curado com a palavra de Deus. Com a fé. Uma fé em Deus. Uma fé verdadeira. Que restaura, que cura. Nós somos curados quando nós entramos na presença do Senhor. Quando nós nos ajoelhamos ali no secreto. Ou nem tão secreto. Porque tem muitos que nem podem entrar num quarto para orar. Eu me lembro que eu orava no banheiro, quando eu era jovem na minha casa, porque eu não tinha um quarto, né? Só, de vez em quando entrava um, entrava outro. Ore no banheiro, mas ore. Ore a Deus, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te curar, e Ele vai te restaurar, e Ele vai te sustentar, e Ele vai te renovar. Amém? Há um tempo atrás, eu fui diagnosticada com fibromialgia. O remédio me fazia dormir, não conseguia fazer nada. Eu disse, pronto, acabou meu casamento, que eu só durmo. E a minha filha era pequena, como é que eu ia cuidar dela? A pessoa, Thaís, você tomar o remédio que a gente toma para fibromialgia, você ia ficar com sono. Como é que ia ficar a Rebeca e a Olívia que vai nascer? Precisamos cuidar da nossa família, amados. Eu não tenho fibromialgia. Era pré-menopausa. E sentia dor de tudo quanto era lado. E o Senhor me renova. Todas as dores acabaram? Não. Mas o Senhor nos renova. Amados, a submissão a Deus nos leva a viver em vitórias. O seu casamento vai ser melhor. Os seus filhos vão ser melhores quando você submeter a sua vontade, à vontade de Deus. Porque você vai olhar para o seu marido com um olhar de misericórdia. Você vai olhar para a sua esposa com um olhar de misericórdia. Você vai olhar para o seu discípulo com um olhar de misericórdia. Porque você submeteu a sua vontade a Deus. E Ele está derramando graça sobre a tua vida. Te fortalecendo, te renovando. Não se acomode. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo, aos enganos do maligno, que tem muitos aí fora.
E você vai conseguir que ele saia, que ele fuja. E você vai ser um vitorioso como Cristo Jesus fez. E em Cristo nós somos, sim, mais do que vencedores. Aleluia. Concluindo, você pode ficar em pé. Amém? E o versículo 10, ele nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele é o Senhor, Ele vos exaltará. Aleluia. Quando nascemos de novo, somos conduzidos pelo Espírito Santo, não mais a nossa vontade, mas a do Senhor. O verdadeiro discípulo do Senhor, aquele que foi regenerado por Cristo, se submete à direção de Deus. Amados, quão maravilhoso é ter alguém perfeito para nos submetermos. O que você escolhe, igreja? Viver em conflitos eternos ou submeter a Deus e receber a paz que Cristo nos dá? Amém? Esta noite, nós precisamos entender isso, que a submissão a Deus, ela nos leva a termos uma vida de vitória, uma vida abençoada, uma vida onde o Senhor é o centro, onde o Senhor está no trono. Como tema da mensagem, eu nem falei para vocês, mas Deus precisa estar no trono da nossa vida. Quando nós estávamos na ignorância, quem estava no trono éramos nós. Mas agora, a partir do momento em que nós entregamos o nosso coração, que nós entendemos todo o sacrifício de Cristo, quem tem que se assentar no trono é o Senhor. Ele é o Rei. Amém? Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Senhor. Então o Senhor, Ele tem reservado para nós bênçãos infinitas. Ele quer derramar graça. Então vamos nos submeter. Amém? Amados, feche teus olhos nesta noite. Vamos orar ao nosso Deus bendito.